Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 26 de 3 de 2023. Diferente de ontem, a gente agora teve tempo de gravar, estudar as partidas e mais do que isso, não só dar as nossas primeiras impressões, como a gente sempre traz aqui no Sexta de Trade, mas muitas tips, informações e estatísticas para você ser muito lucrativo nas suas análises e tips e apostas de NBA dia após dia. É sobre isso que o Sexta de Trade fala diariamente, então se você não conhece a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e não ser pego nesses horários alternativos de final de semana, onde a gente tem jogos aí um pouquinho mais cedo. A gente sempre fala para vocês terem mais de uma opção, conhecerem várias pessoas que falam de apostas esportivas com foco em NBA, terem segundas, terceiras opiniões, mas a melhor opinião é a de vocês. Então comentem aqui embaixo se vocês concordam, discordam das nossas entradas, o que vocês planejam para hoje, duplas, múltiplas, triplas, simples que vocês possam fazer e que pode motivar a galera a falar, vou fazer porque esse cara aqui me deu bons argumentos de que isso é possível. Meta de 200 likes pro vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha, vai ajudar muito a gente, o nosso projeto a seguir acontecendo, e bora começar aqui as nossas análises com Charlotte Hornets e Dallas Mavericks. Só lembrando que ontem a gente teve um dia 100% mais uma vez lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, onde a gente indicou o handicap positivo do Brooklyn Nets, indicamos também o over em assistências do DeJounte Murray e também um over na pontuação do jogo entre Kings e Utah Jazz. A gente sempre orienta para vocês o que vocês devem ou não fazer, atualizamos as nossas sugestões em relação aos palpites aqui do YouTube lá e também as próprias tips que a gente também envia lá em tempo real, com base em quem vai jogar, quem não vai, qual o impacto que isso pode fazer, e a gente costuma falar para vocês ficarem de fora de determinadas tips indicadas ou não. Mas de toda forma, fica aí o nosso convite, além de vocês adquirirem muito conteúdo extra, que vocês só vão encontrar no nosso grupo VIP do Sexta de Trade, o menor preço do mercado. E ó, chegou a hora de colocar dinheiro no bolso, reta final aí de temporada regular, a hora é agora. Vamos falar de Charlotte Hornets e Dallas Mavericks, o Dallas Mavericks que perdeu a última partida para os Hornets, né, foi bem frustrante, tenho certeza que muita gente incluiu essa tip aqui em múltipla e coisas do tipo, e acabou se decepcionando com o Dallas, que era franco favorito. Eles conseguiram perder, mesmo com Terry Rozier e Kelly Oubre Jr. perdendo muitos minutos na última partida. Imagina agora que eles podem voltar e jogar o jogo inteiro. O grande problema é que o Charlotte Hornets não tem nenhuma motivação para essa sequência de competição, principalmente porque perder é mais interessante para eles. Quanto mais baixo você fica, melhor posicionado você vai estar para poder ter uma boa escolha no draft, ou então chances de conseguir uma pick de top 1. Então o Dallas é favorito também pelas motivações, pelos jogadores e porque eles precisam vencer, diferente do Charlotte, que ganhar não é uma grande opção para eles. O último jogo, de fato, eles venceram porque estavam jogando em casa, tiveram uma ótima oportunidade para isso, e isso não impactaria na posição deles na tabela em geral. Eles têm 24 vitórias e 51 derrotas. Mas, se a gente for considerar que essas 24 derrotas, se o Portland Trail Blazers tiver uma sequência negativa muito grande e os Hornets acabar vencendo uma sequência também positiva de jogos, pode ser, não acredito que isso vai acontecer, mas que o Portland Trail Blazers consiga um espaço ali, né, superior ao dos Hornets no próximo draft. Então, vencer uma noite consecutiva não é uma opção. O Charlotte Hornets é uma das piores equipes da NBA, uma das piores eficiências ofensivas e defensivas da liga. Eles são, né, o pior ataque da NBA até aqui, e defensivamente eles são ali, né, a 20ª melhor defesa, quase uma das 10 piores. Então eu acredito na vitória do Dallas Mavericks, porém perder de propósito não significa que o Charlotte Hornets não vá tentar ser competitivo até o final. Então não exagerem no handicap negativo, e mais do que isso, tentem pegar uma linha pagando melhor de 1,16 ali no ao vivo, que eu acho que vocês não vão se arrepender. Então o Dallas deve vencer essa primeira partida. Agora bora de Los Angeles Lakers e Chicago Bulls. Esse é um jogo no qual a gente pretende trabalhar com um abaixo dele. Primeiramente, LeBron James, que é dúvida para hoje, pode ser que esteja em quadra, mas as grandes chances é de que ele não jogue. Caso ele jogue, a gente vai mudar essa nossa tip, a gente está fazendo uma análise com base no LeBron James como ausente, ainda tentando buscar o seu melhor ritmo, encarando a boa defesa do Chicago Bulls. Se a gente for olhar no recorte recente, a gente tem dois times que melhor defendem do que atacam, principalmente o Los Angeles Lakers, que pode ditar o ritmo dessa partida. Então meu palpite, repito, abaixo de 229,5 pontos, lembrando que se for bater, vai bater por pouco, então dá para tentar pegar essa linha aí no ao vivo pagando um pouquinho melhor, ou uma linha superior, mas eu não quero me arriscar trabalhando no acima D, porque o desempenho defensivo dessas equipes recentemente podem acabar prevalecendo. Bom, se a gente for observar, o Chicago Bulls nos últimos 4 jogos tiveram uma média nas suas partidas de 213,3 pontos apenas, o que é muito pouco. Quando a gente fala de Los Angeles Lakers, nos últimos 5, eles tiveram uma média de 224,2 pontos, né, de média nas suas partidas, o que também é abaixo daquilo que a gente busca para hoje. Mais do que isso, a gente ficou abaixo dos 229,5 pontos em 4 dos últimos 5 jogos, e só ficou acima mesmo ali contra o Phoenix Suns, que estava órfão do DeAndre Ayton, né, que é um dos principais defensores de área dessa equipe, que facilitou um pouco a vida dos Lakers, que gosta de pontuar
por dentro. E se a gente for olhar, né, o desempenho dessas equipes nesses últimos 5, 6 jogos para poder entender por que seus jogos foram do jeito que foram, a gente pode observar que os números brutos não nos enganam. Eles simplesmente são parte da realidade, já que o Los Angeles Lakers, né, foi quase um dos 10 piores ataques da NBA, sendo o 19º nos últimos 5 jogos. O Chicago Bulls foi um dos 10 piores ataques, mais especificamente o 7º pior ataque da liga nesse recorte, mas defensivamente os dois times foram bem, sendo que o Chicago Bulls foi a 2ª melhor defesa e o Lakers a 8ª melhor, empatada com Los Angeles Clippers. Então a gente tem pelo momento, pelo recorte mais atual, 2 defesas excelentes, 2 ataques que não funcionaram tão bem e 2 times com pouca bola de 3, o que ajuda também a gente a trabalhar com esse abaixo de. Se a gente for fazer um recorte dos últimos 10 jogos, vamos ampliar para mostrar que não é só um momento, não é coincidência, a gente tá falando aqui de um Chicago Bulls e de um Lakers que estão entre os 10 times com menos bola de 3 por partida em toda a NBA. Quando a gente vai pro percentual para eficiente, os Los Angeles Lakers também são um dos 10 times com a pior eficiência, enquanto que o Chicago Bulls, eles até têm uma eficiência boa nesse recorte, sendo a 2ª melhor da NBA. Mas o grande ponto é que eles tentam poucas bolas de 3. Então fica mais fácil você ser eficiente em percentual, tendo poucas tentativas. Eles que são o 2º time que menos tentam bolas triplas em toda a liga. E se a gente for fazer um recorte recente também, né, da defesa dessas equipes em relação a pontos concedidos no paint na NBA nesse recorte recente, a gente tá falando aqui, né, de 2 times que se defenderam bem nesse setor, onde geralmente é mais fácil seus adversários produzirem pontos. O Chicago foi o 6º time com menos pontos no paint de toda a NBA e o Los Angeles Lakers foi o 9º, se a gente considerar os últimos 3 jogos. Então vamos de abaixo de 229,5 pontos no jogo entre Lakers e Bulls. Agora vamos falar rapidinho sobre Atlanta Hawks e Memphis Grizzlies, porque eu acho que as linhas estão altas demais e eu não consigo considerar e indicar para vocês algo específico. Mas dá pra gente passar por cima dessa partida e tentar desvendar como ela deve se desenrolar. Repito, eu tô só analisando o jogo, é igual ontem. Eu só passei pra vocês, né, algumas sugestões, como eu imaginava que pudesse ser a partida, não necessariamente tips, porque o mercado estava fechado, e é isso que acontece hoje também nesse jogo entre Atlanta e Memphis, onde eu gostaria de trabalhar com o jogador, mas infelizmente eles ainda não abriram esse mercado. Então, com essa linha alta de pontuação, o próprio mercado interpreta que deve ser um jogo bem pontuado. E é dentro disso que eu também imagino que as coisas devam acontecer. Eu não vou trabalhar com acima de para essa partida, porque eu estaria fugindo dos meus métodos, né? Pagando em torno de 1,50, tá ali 239,5 pontos. E eu só gosto de trabalhar com no máximo 235,5. Não quero sair da minha estratégia, porque eu preciso ser lucrativo a médio e longo prazo. Mas tem gente que nem se importa. Se tá ali 238,5 pontos, 239,5 pontos, ele acredita. Porque acredita que vai ser um jogo over, ele vai na fé e tá tudo certo. Eu acho que a gente tem argumentos para isso. O Atlanta Hawks nos últimos 10 jogos teve partidas aí médias de mais de 247 pontos feitos e sofridos de média nas suas últimas 10 partidas. Enquanto que o Memphis Grizzlies, a gente sabe, é um time também de pace muito alto, que gosta de acelerar o jogo, e mesmo quando eles não estão com eficiência muito alta, eles costumam ter muitas posses por minuto, o que significa muitos arremessos, ou seja, muitos pontos para eles e para os seus adversários, mesmo tendo uma eficiência defensiva boa. A gente tá falando de um time que nos últimos 6 jogos teve uma média aí, né, de mais de 248 pontos nas suas partidas. E se a gente for observar, a eficiência defensiva do Atlanta Hawks também motiva a gente a trabalhar com esse abaixo D, já que a gente está falando de uma das 10 piores defesas da NBA e ofensivamente a gente está falando de um dos 10 melhores ataques. Principalmente falando do próprio Atlanta Hawks, que deve ditar o ritmo dessa partida. O Memphis é quase um ataque de top 10 em relação a pace. São dois times aí que jogam no ritmo alto, o Memphis sendo o 10º time mais rápido da NBA e o Atlanta o 7º. E é aquele negócio que eu sempre falo para vocês, o pace significa velocidade, velocidade significa gastar menos o relógio, gastando menos relógio, mais arremessos por minuto. No bolo total da partida você vai ter mais arremessos e posses de bola do que o normal, ou seja, a chance de um over é ainda maior. A gente tem uma empresa a lembrar que a Atlanta Hawks tem muita fragilidade em defender o paint, o setor do centro, aquele quadrado pintado perto da cesta, né? E a gente pode observar que é o 3º time mais vazado nesse setor, e a gente sabe quem pode dominar e ser influente ali, né? Ja Morant infiltrando, arremessando e finalmente fazendo uma partida do seu nível depois que ele voltou da sua própria suspensão. Enquanto que do outro lado a gente tem o Jaren Jackson também produzindo muito bem, e um jogador que além de ter melhorado muito seu arremesso de 3, também sabe pontuar muito bem perto do aro. Então fiquem de olho nessa questão de pontuação, nesses jogadores, e também tomem cuidado aqui só porque o Hawks está jogando dentro de casa. De fato, eles têm mais motivos para ganhar do que o Memphis, que já tá meio que sossegado ali na segunda posição, mas ainda assim o Memphis é um time competitivo e que não gosta de fazer corpo mole, principalmente contra bons adversários. Beleza? Então
essas são as sugestões para vocês ficarem de olho, não necessariamente tips. Agora, entre Boston Celtics e San Antonio Spurs, a gente vai fazer tudo isso, mas também a gente vai passar uma tip para vocês, que é um dos principais times do leste, enquanto que o San Antonio Spurs é um dos piores times da NBA. O Boston joga em casa, leve, com apoio da sua torcida, podendo descansar, fazer experiências e, mais do que isso, vencer um adversário que foi ruim durante toda a competição. Se a gente for observar em número de vitórias, a gente está falando do San Antonio Spurs, que foi o terceiro pior time de toda a NBA. E quando a gente fala da sua eficiência ofensiva e defensiva, eles também estiveram lá embaixo. O San Antonio foi o segundo pior time da NBA nessa categoria, enquanto foi a pior defesa de toda a liga. Então, acho que esse é um jogo que dá pra gente brincar com a vitória, handicap esticado a favor do Boston, pontuação alta deles, ou então, quem sabe, até um under do San Antonio Spurs, porque o Boston vem se defendendo muito bem. Mas, diante de uma linha tão alta que o mercado estabeleceu para a pontuação dessa partida, mesmo acreditando que o Boston não vai se dedicar extremamente para se defender, eu ainda acho que é uma linha muito alta para o San Antonio Spurs alcançar, principalmente porque os Spurs, além de pontuarem mal, né, o Boston até que vem defendendo bem. Abaixo de 111,5 pontos do San Antonio Spurs é o meu palpite para essa partida. Eu acho que a defesa que foi muito bem do Boston Celtics nos últimos jogos pode prevalecer. Eles têm a quarta melhor defesa de toda a NBA, e se a gente for considerar os últimos 5 jogos, defensivamente eles também estiveram no topo, sendo a terceira melhor defesa da liga. Nesse recorte mais curto, o San Antonio Spurs continuou lá embaixo, dentre os piores ataques, sendo o segundo pior dos últimos 5 jogos. Nos últimos 6 jogos do Boston Celtics, eles sofreram uma média de 107,8 pontos por partida apenas. Isso que desses 6 jogos analisados, 5 eles jogaram fora de casa, e todos eles contra adversários minimamente agressivos ou que atacam muito melhor que defendem, como o Sacramento Kings, o Indiana, o Jazz, o Portland, o Minnesota e o Houston Rockets. Então, assim, contra o San Antonio Spurs, eu acredito que dá para eles deixarem seu adversário em linhas baixas. Vai ser difícil? Vai, porque os Spurs vai acelerar o jogo, vai tentar compensar a falta de qualidade no número alto de posse de bola, mas ainda assim, eles estão com muitas dúvidas e alguns desfalques importantes. E quanto mais novidades forem aparecendo em relação de quem não vai jogar do San Antonio Spurs, melhor vai ser pra gente, e acredito que eles não chegam nessa meta de mais de 111 pontos. Então o jogo entre Boston e San Antonio Spurs é abaixo de 111,5 pontos dos Spurs, beleza? Bora seguir aqui com Cleveland Cavaliers e Houston Rockets, porque a gente vai trabalhar em mais um under, mas antes de tudo, a gente quer indicar pra vocês a nossa casa de aposta esportiva. A casa de aposta esportiva que é parceira do canal e que certamente vai te tornar uma lenda. É a LendasBet, e além deles terem um excelente serviço, eles têm muito carinho com quem trabalha com basquete, oferecendo odds superiores à média do mercado, e mais do que isso, linhas exclusivas para você trabalhar, conhecer, explorar, quem sabe se tornar um especialista, uma lenda naquele tipo de aposta. A LendasBet não só apoia o nosso canal, como eles também estão com o link aqui na descrição para vocês clicarem, conhecerem por um valor mínimo, aplicando ali, né, fazendo um depósito de R$10, saques e entradas por valores muito baixos também, o que significa que eles te dão a oportunidade de conhecer, de ver se vocês gostam, tenho certeza que vocês vão, e aproveitem para se tornarem uma lenda, link na descrição, beleza? Agora vamos aqui para Cleveland e Houston Rockets, mais um jogo que a gente vai trabalhar no abaixo de. Vamos trabalhar no abaixo do Houston Rockets, confiando na ótima defesa do Cleveland, uma das melhores da NBA, contra um ataque terrível. Com toda essa soma, o mercado interpretou que o Cleveland venceria com tranquilidade, mas a odd está muito baixa, então eu decidi tentar desvendar por que eles vão vencer com tranquilidade. Eu acredito que acima de tudo vai ser porque sua defesa vai funcionar e eles não vão deixar o Houston Rockets chegarem próximo do placar deles, ou mesmo que cheguem próximos. Provavelmente vai ser porque os Cavs vacilou na hora de pontuar bem e não necessariamente porque se defenderam mal. Meu palpite é abaixo de 109,5 pontos do Houston Rockets, com base na seguinte argumentação. A gente está falando de um Cleveland que nos últimos 10 jogos dentro de casa sofreu 102 pontos de média apenas, sofrendo menos de 100 pontos em 3 dos últimos 5 jogos, e mais do que isso, sofrendo menos de 90 pontos em 2 das últimas 9 partidas, o que também é bem relevante. Eles permitem uma média muito baixa de pontuação para os seus adversários, e se a gente for observar, eles só sofreram mais de 109 pontos contra adversários de elite, como Boston, Philadelphia e Denver. 3 times aí que com certeza estarão nas semifinais, pelo menos ali, de conferência, ou com grandes chances de título, sendo que o Denver foi o melhor time da Conferência Oeste até aqui. Contra o Houston Rockets, eu acho que isso deve ser uma tarefa mais fácil. O Houston, nos últimos 10 jogos, teve uma média de 112,5 pontos de média feitos, mas eles encararam vários times de um nível mais abaixo, ou que não estavam tão comprometidos em se defender, como o Memphis Grizzlies, 2 vezes já classificado, como o Golden State Warriors, que jogando fora de casa não sabe se defender, e também como adversários como o Indiana Pacers, que sempre teve uma defesa ruim durante essa temporada. Então eu acredito sim que eles vão ficar no abaixo de. A gente está falando de uma das melhores defesas da NBA contra o quarto pior ataque da liga. O Cleveland foi a melhor defesa de toda a liga, pelo menos no recorte desse dia 26/3 de 2023, e jogando dentro de casa, a tendência é que eles se fechem um pouco melhor. A gente está falando de um Cleveland que defende muito bem o paint, a terceira melhor defesa de paint de toda a liga, o que é muito positivo, sendo ainda melhores jogando dentro de casa, sendo que o paint é o setor onde o Houston Rockets mais tem facilidade de produzir os seus pontos. Quando a gente fala nas bolas de 3,
Bom, a gente vai destacar duas coisas, né? O Houston Rockets é terrível nesse quesito, mas ainda assim é uma boa notícia porque o Cleveland vem sofrendo poucos pontos nesse setor. É a segunda melhor defesa de perímetro da liga em números brutos e nos últimos 3 jogos eles sofreram 9.7 bolas de 3, apenas a segunda melhor marca de toda a NBA. A gente tá falando de um Cleveland que joga num dos ritmos mais lentos da NBA, nesse momento o mais lento, o que significa que eles vão gastar muito relógio, o Houston Rockets não vai ter tantas posses, ou seja, eles terão que ser extremamente eficientes contra a melhor defesa da liga, porque eles não vão ter tantos arremessos para compensar isso. A gente até poderia dizer que eles podem acelerar o jogo para poder tentar compensar as coisas, mas durante a temporada eles foram apenas a 15º ritmo da NBA, o que não é grande coisa assim. Eles se adaptaram um pouco mais em jogar um basquete mais lento, mas acima de tudo, com poucas bolas de 3. Então eu estou extremamente seguro nessa tip, onde o Houston Rockets é o segundo time com a pior eficiência em bolas triplas na liga e o terceiro com menos bolas de 3 feitas também nos últimos 10 jogos. Beleza? Então, nosso palpite é abaixo de 109.5 pontos do Houston Rockets, desde que Jarrett Allen e Evan Mobley estejam à disposição, os dois principais defensores de aro do Cleveland, que são imprescindíveis para essas chips, que a gente depende da defesa deles, beleza? Bora falar de Orlando Magic e Brooklyn Nets. Aqui é um palpite muito mais com base no contexto, na oportunidade de mercado e no momento das equipes, do que necessariamente de um geral, de um recorte mais amplo da temporada, porque sinceramente são dois times que eu ainda não me sinto tão à vontade de investir. Mas quando eu acho que tem a possibilidade, a gente indica, e quando a gente acha que essas possibilidades que a gente acredita são validadas, são aprovadas através dos números, a gente também vai indicar. Então no jogo de hoje entre Orlando Magic e Brooklyn Nets, a gente vai de acima de 219.5 pontos, lembrando que o handicap positivo do Nets também tem muito potencial, eles têm mais motivos para vencer do que o Orlando Magic, que não tem grandes chances aí de play-in, teria que ter uma arrancada muito absurda, e todos os times acima deles ali, né, terem um desempenho ruim, uma sequência ruim, coisa que eu acho que não vai acontecer. Já o Brooklyn Nets está praticamente garantido na pós-temporada, mas eles tentam ir direto para os playoffs, ficar à frente do Miami Heat, adversário esse no qual eles venceram uma bela partida ontem, em que eles tiveram uma reviravolta ali, né, no segundo tempo e mandaram muito bem. Mostraram que tem tamanho, peso para poder jogar em um playoff, pelo menos fazer bonito numa primeira rodada. Bom, a gente vai indicar que esse acima D com base na seguinte argumentação: o Orlando Magic nos últimos 7 jogos dentro de casa, onde eles são piores defensivamente e melhores ofensivamente, tiveram uma média de 239 pontos produzidos nas suas partidas, né? A gente também tá falando de um Brooklyn Nets que nos últimos 5 jogos como visitante teve uma média aí, né, de 235.4 pontos produzidos nas suas partidas, o que também é extremamente alto. E aí, como eu digo, a gente tem que fazer os recortes e entender por que isso aconteceu. Se não é só o número bruto, né, se é exatamente eficiência. A linha que o mercado ofereceu pra gente também tá muito baixa. A gente precisa considerar que a melhor defesa em jogo aqui é a dos Nets. Mas eles jogaram ontem, estão cansados, vão ter mais algumas dificuldades de poder defender esse time do Orlando Magic que joga em casa, solto, e que pode contribuir nessa pontuação também. O Magic é muito melhor atacando do que defendendo dentre os mandantes nesse mês de março. São quase top 10 em eficiência ofensiva dentre os mandantes, e quando a gente parte para análise do setor defensivo deles nesse mês de março, eles não são grande coisa, como eles não foram durante toda a temporada, né? Eles foram a 14ª melhor defesa da NBA, defesa ali de meio de tabela, só que se a gente for fazer o recorte para os jogos em que eles estiveram como mandante, a gente tem uma defesa ainda mais frágil para a gente estar explorando. O Orlando Magic foi a 16ª melhor defesa, sofrendo 116 pontos por 100 posses de bola. Beleza? Então nosso palpite é acima de 219.5 pontos totais, e se vocês discordam da gente, estão convidados aí para nos comentários trazer argumentos do porquê que isso não faz sentido, e mais do que isso, das outras tipos também. Se vocês quiserem também fazer tudo ao contrário do que a gente está falando, também, né, pode fazer. O importante é vocês terem a nossa segunda opinião aqui para saber se vale ou não a pena entrar em determinado jogo, se a sua interpretação a respeito desse também bate com a nossa. Mas, acima de tudo, a gente busca que vocês sejam lucrativos também. Lá no nosso grupo VIP, a gente também passa palpites de jogos extras, exclusivos, como Toronto e Wizards, com muitas dúvidas nas escalações, então a gente vai priorizar lá, justamente porque até o final do dia, né, perto ali das 7 horas, muita coisa deve acontecer e muita coisa deve mudar também, vamos tomar cuidado. O que não muda é o Portland Trail Blazers, que não vai conseguir chegar nos playoffs, ou play-in, né, nessa temporada, porque eles desistiram, eles largaram e decidiram dar meio que umas férias antecipadas para os seus titulares, tentando perder o máximo possível para garantir um percentual melhor no sorteio para a hora de conseguir uma boa escolha no draft. Damian Lillard, Yusuf Nurkic, Anthony Simons e Jeremy Grant, 4 dos melhores titulares dessa equipe, não jogam hoje. Eles estão de fora da temporada e a tendência é que o Blazers percam cada vez mais, enquanto que o Oklahoma City Thunders, o seu processo de reconstrução já está em andamento, e mais do que isso, tentar pegar uma vaguinha ali no play-in pode ser interessante para a maturidade desses jogadores. E o bicho tá pegando, eles precisam vencer. Então, o Oklahoma City Thunders é o favorito para essa partida, sem sombra de dúvidas.
Mesmo jogando fora de casa, eles devem prevalecer, devem vencer e vencer bem. Um adversário que já é ruim, mas não tem interesse em vencer. E sem o Damian Lillard, esquece. São muito ruins de fato. E eu acho que até por conta dessa eficiência defensiva ruim dos Blazers e pelo OKC, que vem jogando talvez o seu melhor basquete nesse mês de março, dá pra gente acreditar num handicap negativo um pouquinho mais esticado deles. Então, meu palpite para o Oklahoma City Thunders e Portland Trail Blazers será uma dupla, né? Mais de 111,5 pontos do OKC e handicap de menos 3,5 pagando em torno de 1,50. Dá para pegar só o handicap de menos 3,5 no ao vivo, pagando em torno de 1,50. Mas essa é a minha tip aqui para pré-jogo para vocês. Simplesmente, repito, porque o Portland Trail Blazers não tem mais nenhum interesse em vencer jogos daqui para frente. E mais do que isso, a defesa deles será ainda pior ali, né? Sem o Yusuf Nurkic e o Jeremy Grant. Dá pra gente investir futuramente bastante ali a favor de pivôs contra o Drew Eubanks, que de fato não tem conseguindo dar conta do recado, né? Não vem conseguindo dar conta do recado lá dos Blazers, vem cedendo muitos pontos pra pivôs também. Mas acima de tudo a gente tá falando de uma das piores defesas da NBA, que tende a ser ainda pior. O Portland Trail Blazers foi a quarta pior defesa de toda a liga nesse mês de março. E o Oklahoma City Thunders, por mais que eles não tenham uma eficiência ofensiva tão alta, eles fazem muitos pontos por jogo. Eles têm a quinta melhor média da NBA, muito porque eles são dos times com mais tentativas de arremesso por jogo na NBA. Eles têm o maior número de field goal attempts da liga e, mais do que isso, um dos maiores ritmos da liga também. Por conta desse ritmo, a velocidade no qual eles jogam, eles têm muitas posses de bola por minuto, que permite que eles pontuem em alto nível, mesmo que eles não estejam calibrados. É o terceiro maior ritmo de toda a NBA. Então, meu palpite, acima de 111,5 pontos e handicap de menos 3,5 Oklahoma. E antes de finalizar o nosso vídeo aqui com um dos jogos mais legais que a gente vai ter hoje, Golden State Warriors e Timberwolves, nosso palpite, mais um parceiro que ajuda o nosso canal a seguir existindo, mas ajuda também você a colocar dinheiro no bolso. É a Duarte Bet, grupo de tips mais antigo aqui do YouTube, com mais de 10 mil clientes, que passam algumas dicas para vocês ali, né, de múltiplas, simples entradas no ao vivo, e não só na NBA, mas também em outras ligas de basquete, buscando o máximo de conteúdo e lucratividade no mundo das apostas da bola laranja. O link do grupo gratuito deles está aqui na descrição. Cliquem lá, conheçam e também, caso tenham interesse, tem um grupo pago deles, o link também tá aqui embaixo. E conheçam a Duarte Bet, como eu digo, tenham mais uma opinião ali para vocês fazerem as tips de vocês, avaliarem se vale ou não a pena entrar no mercado, mas acima de tudo, uma opinião especializada. Beleza? Vamos finalizar aqui com Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. Esse jogo aqui, eu vou de vitória do Golden State Warriors. Eu acho que dá para buscar uma linha de 1,50 no ao vivo, pagando um valor bem interessante. E desde, né, do começo dessa temporada, uma das principais trocas que movimentaram a liga foi Rudy Gobert indo para o Minnesota Timberwolves. Como que o Timberwolves iria jogar com uma dupla de pivôs, Karl Anthony Towns e Rudy Gobert ali, né, no seu time titular durante a temporada? Podia dar certo, podia dar errado, mas era um fato. Quando eles pegarem o Golden State Warriors, que jogam numa formação baixa, trocam muito de posição e tem da sua posição número 1 a número 4 bons arremessadores de 3 e na posição número 5 pelo menos um jogador que sabe trabalhar muito bem a bola do perímetro, como o Rudy Gobert e o Towns iriam fazer essas perseguições, sendo que o Towns sequer é um grande defensor. Ele comete muitas faltas, eles ficariam perdidos e, mais do que isso, não teriam mobilidade para poder fazer as perseguições necessárias contra um time baixo como o Golden State Warriors. A gente só viu o Rudy Gobert jogar uma vez contra esses Warriors, ele sempre fica de fora e eu sinceramente não acho que isso é só coincidência. Eu acho que é justamente para não expor o time, né, as fragilidades num possível encontro de playoff contra o Golden State Warriors, mas acima de tudo, hoje pode ser que a gente veja ele jogando ao lado de Karl Anthony Towns e, repito, eles serão expostos, principalmente com os principais jogadores ofensivos todos à disposição, tirando o Wiggins ali do lado dos Warriors. Clay, Curry, Poole, Draymond Green e também Donte DiVincenzo, que vem jogando muito bem, além de outros jogadores de rotação, como por exemplo o Kuminga, o Kevin Looney, aqueles que vocês já conhecem e aprenderam a amar, né? Então eu acredito que o Minnesota não tem encaixe nenhum para vencer o Golden State Warriors, que venceu 9 dos últimos 10 jogos jogando como mandante por uma diferença de mais de 10 pontos de vantagem médio dos seus adversários. Perderam apenas para o Los Angeles Lakers por uma diferença de 6 pontos, mas nos últimos 5 jogos eles marcaram mais de 119 pontos e conseguiram vencer por uma vantagem de pelo menos 8 pontos dos seus rivais. É isso que eu acho que deve acontecer hoje. O Golden State Warriors é ainda melhor jogando dentro de casa defensivamente também, mais seguros, e eu acho que eles têm tudo para vencer. A gente tá falando de um dos melhores desempenhos mandantes da liga, mas também, né, de uma das melhores defesas mandantes da NBA também. Se a gente for aplicar aqui esse filtro jogando dentro de casa, o Golden State Warriors é uma defesa de elite e eles também são um ótimo ataque. O Minnesota Timberwolves ainda precisa se encontrar com Karl Anthony Towns e Rudy Gobert, coisa que eles não tiveram tempo de fazer durante a temporada, porque o Cat
esteve lesionado durante grande parte dela, e ainda assim o Minnesota não é grande coisa em nada. Eles são dos 10 piores ataques da liga em geral, e defensivamente, de fato, eles tiveram um momento bom, interessante recentemente, que fez eles ficarem perto ali do top 10 de melhores, mas ainda assim não é grande coisa. Outra coisa é que o Anthony Edwards pode não jogar hoje, ele quer dúvida e teve uma lesão ali bem grave. Eu acho que mesmo que ele volte hoje, ele não vai estar 100% e com muita confiança, porque ele tem um jogo muito explosivo, muito físico, então isso pode comprometer a sequência da temporada. E também, a gente estava falando do atual campeão, um jogo decisivo, em busca ali, né, de uma vaga para a pós-temporada mais confortável, e um Golden State Warriors e Minnesota que brigam ali pela 6ª colocação para ir direto para os playoffs. É uma ótima noite pra gente estar a favor do Golden State Warriors, que joga em casa, e em jogos decisivos a gente sabe que é diferente, né? Então, vamos aqui de vitória do Golden State Warriors como nosso último palpite do dia. A gente vai fazer um resumo de todos os jogos, todas as nossas indicações aqui da rodada, mas como a odd tá 1,37 aqui pro Golden State Warriors, eu acredito que eles vão vencer por uma boa diferença. Eu acredito aqui no handicap de menos 3,5 do Golden State, ou seja, por pelo menos 4 de diferença, eles devem vencer. Então, meu palpite é menos 3.5 Golden State Warriors, fazendo de baixo aqui pra cima, vai ser handicap de menos 3.5 OKC, somado ali, né, numa dupla com acima de 111.5 pontos do Oklahoma. A gente indicou acima de 219.5 pontos no jogo entre Orlando e Nets, abaixo de 109.5 pontos dos Rockets no jogo entre Cleveland e Rockets. A gente indicou abaixo de 111.5 pontos no jogo entre Spurs e Boston Celtics. Esse abaixo de 111.5 é na pontuação do San Antonio. A gente também deu um pitaco ali de que deve ser um jogo veloz, de alta intensidade, muito bem pontuado no jogo entre Atlanta e Memphis Grizzlies, mas a gente não passou nenhum atip. A gente indicou abaixo de 229.5 pontos no jogo entre Lakers e Bulls e vitória do Dallas Mavericks. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nada e comentarem aqui se vocês concordam ou discordam pré-jogo, para a gente poder fazer os nossos ajustes, dar uma orientação para vocês, discutir e, mais do que isso, sermos mais lucrativos. Muito obrigado pela sua audiência e falou!